Olá, alunos de enfermagem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de anatomia e fisiologia com o nosso sistema músculo-esquelético. Lembrando que o sistema músculo-esquelético ele é constituído pelos ossos, articulações, músculos, tendões, ligamentos e bolsas. E tem as funções de mobilidade, produção de calor, reserva orgânica de sais, hematopoiese e proteção de órgãos vitais, sendo que essas funções elas são as funções do sistema esquelético que nós vimos na aula passada e também do sistema muscular que nós vamos ver a partir dessa aula. Essa aula ela é específica para o músculo estriado esquelético, que é o nosso músculo esquelético que constitui a maior parte do nosso corpo. Em casos específicos, quando, por exemplo, formos estudar o sistema cardiovascular, nós estudaremos o músculo cardíaco. Hoje, a aula é sobre o músculo estriado esquelético, sobre o sistema muscular esquelético. Nessas imagens, vocês já podem perceber e notar e já observar os nomes de alguns músculos superficiais importantes, tanto ventral e dorsal, anterior e posterior, do nosso corpo. Nós precisaremos, ao longo dessa aula, saber identificar esses músculos e dar a eles os nomes corretos. Vamos começar falando da estrutura do sistema músculo-esquelético. Funções do músculo estriado ou esquelético. As funções deles são principalmente movimento e a manutenção da postura, produção de calor, proteção e alteração da pressão para auxiliar a circulação e absorção de choques para proteger o corpo. Sem o sistema muscular, os outros órgãos nossos estariam desprotegidos e com perda da funcionalidade. Não adiantaria o sistema esquelético sem que o sistema muscular desse a ele movimento e manutenção da postura. E nós vamos usar ainda o sistema muscular para vários outros sistemas que nós vamos estudar, que vai ser um sistema auxiliar para o bom funcionamento do nosso organismo. O tecido muscular não é constituído apenas por fibras musculares. Há também o tecido conjuntivo, que as envolve e se prolongam, formando os tendões, que são cordões de tecido fibroso, ou formando aponeuroses, que vai ser um tecido conectivo plano que vai fixar o músculo a ossos, tecido conectivo, outros músculos, tecidos moles, onde for necessário a fixação de um músculo, nós vamos encontrar aí tendões ou aponeuroses. Nós conseguimos ver nesse exemplo um músculo ligado a um osso por um tendão. E dentro desse músculo nós já conseguimos dividir e observar que ele é formado por várias partes, sendo a mais importante esse feixe de fibra muscular, que vai dar a funcionalidade ao sistema muscular de forma adequada. Aqui nós conseguimos detalhar como é uma fibra muscular desse feixe. Observe que ali nós partimos do músculo a partir do tendão, nós temos o músculo, a membrana, um feixe de fibra que está normalmente envolto por capilares, importantíssimo para a questão de nutrição muscular. Nós temos as fibras musculares, nós temos a miofibrila, o sarcômero e nós vamos ter um filamento grosso, chamado de molécula de miosina, de filamento, de miosina, onde nós temos a molécula de miosina e a cabeça da miosina. E nós vamos ter um filamento mais fino, que vai ser a molécula de actina. Olhem nesse segundo desenho circular aqui, que nós temos mostrando o sarcômero e as bandas de miosina e actina. Os músculos eles são formados por miofibrilas localizadas no citoplasma da fibra muscular. Nas miofibrilas existem filamentos finos, que são actina,
e filamentos grossos, que nós chamamos de miosina. Esses dois filamentos, finos, actina, e grossos, miosina, formam um complexo chamado de sarcômero, que é importantíssimo para o movimento do músculo. Nós vamos ver mais detalhado nos próximos slides. Para acontecer contração e relaxamento muscular, uma série de eventos vão ocorrer no nosso organismo para que o músculo consiga se contrair e relaxar. A célula nervosa vai enviar estímulo de contração. Potenciais de ação musculares são gerados na junção neuromuscular e ocorre liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Ocorre o deslizamento entre os filamentos de miosina e de actina. A miosina se liga à actina, a actina vai em direção ao centro do sarcômero e ocorre um encurtamento de toda a fibra muscular e de músculos. Assim ocorre a contração. Ou seja, para ter contração é necessário que, observe essa segunda imagem, é necessário que a miosina se ligue à actina. Essa actina, vocês conseguem observar aqui que a miosina é esse filamento mais grosso, marrom, e a actina mais fino, cinza. Para acontecer esse movimento, essa contração, a miosina se liga à a actina ela vai em direção ao centro do sarcômero e ocorre o encurtamento da fibra muscular e do músculo. Quando acontece esse encurtamento é o que a gente chama de contração. Quando esse impulso ele cessa, o impulso nervoso é cessado, acontece também que os potenciais de ação musculares também são cessados. O cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático. Lembra que quando vai ter contração, o cálcio sai, ele é liberado do retículo sarcoplasmático, porque teve estímulo do impulso nervoso. Agora que esse impulso nervoso ele não tem mais o estímulo, foi cessado, os potenciais de ação musculares também não têm mais estímulos, estão cessados, e o cálcio que estava liberado ele retorna para o retículo sarcoplasmático. E os níveis de cálcio diminuem no citoplasma. Os filamentos de miosina e actina eles vão parar de se interagir, ou seja, a miosina que estava ligada com a actina, ela não interage mais e se desliga, e o sarcômero volta à posição primária e ao comprimento original em repouso. Para esse nome, nós damos, para esse movimento todo, nós damos o nome de relaxamento. Para contrair, ocorre um encurtamento da fibra muscular e, quando vai ter o relaxamento, a fibra muscular volta ao comprimento original que ela estava em repouso. Agora fica mais fácil de entender essa mecânica de contração nas duas imagens. Observe no músculo relaxado que miosina e actina não estão se interagindo. Quando ocorre o potencial de ação muscular, que vai ser gerado, lembre, vai ser gerado pela junção neuromuscular. Se teve essa ativação da ação muscular, de ações potenciais de ação muscular, vai ter liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Aí a miosina vai se ligar na actina e a actina vai ir em direção ao centro do sarcômero. Por isso que ocorre esse encurtamento. Esse encurtamento leva o músculo à contração. Observe se vocês contarem, músculo relaxado aqui, tem a imagem ampliada na frente, o músculo contraído, observe na imagem aumentada na frente como que a miosina e a actina estão interagindo, como elas estão ligadas, fazendo com que
a actina vá em direção ao centro do sarcômero. Esse movimento de ida da actina ao centro do sarcômero é o que dá o potencial à mecânica da contração. Quando não temos mais o impulso nervoso de contração, essa interação entre miosina e actina ela é perdida e o músculo volta ao estado normal, ao tamanho original em repouso, e a gente passa a falar que o músculo está relaxado. A ação responsável pela contração do músculo ocorre dentro do sarcômero, com as pontes cruzadas dos filamentos de miosina, puxam, soltam e reconectam seus locais específicos no filamento de actina. Então é importante entender que, para contração e relaxamento, é extremamente necessário a presença do cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático. É fundamental ter a interação entre a miosina e a actina para que ocorra isso, essa mecânica de contração ocorra de forma adequada. O local onde ocorre a ação responsável pela contração do músculo é o sarcômero, que é esse pedacinho, cada pedacinho da fibra muscular dividida aí entre miosina e actina, tá bom? Nós vamos conseguir ver aqui de forma mais detalhada, né? O músculo estirado ou relaxado ou na posição original com o sarcômero estirado. Nós vemos aqui as fibras de actina e miosina sem estarem interligadas, sem estarem tendo interação. E nós temos aqui o músculo contraído, quando nós temos as fibras de actina indo em direção ao centro do sarcômero. O sarcômero se contrai e o músculo também fica contraído. Mais ou menos ocorre dessa forma aqui. Olhem para vocês verem. Teve o potencial de ação, liberou cálcio do retículo sarcoplasmático. Miosina se liga com actina. A actina vai em direção ao centro do sarcômero. O sarcômero encurta de tamanho, fica menor e ocorre a contração. Cessou o impulso nervoso, o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático e miosina e actina deixam de interagir e o músculo volta à posição original, que nós chamamos de relaxamento. Nós temos alguns tipos de contração. A contração isométrica, comprimento constante com força geradora aumentada, e a isotônica, encurtamento do músculo sem aumento da tensão. Por exemplo, caminhar. Nós temos uma contração isotônica, quando a gente encurta a perna, e contração isométrica, quando a gente tem a perna rígida contra o solo no movimento de caminhar. No movimento natural do caminhar, nós temos dois tipos de contração, a isométrica e a isotônica. A isométrica é quando a gente encurta a perna e levanta para caminhar, e a isométrica quando a gente coloca a perna contra o solo. Isotônica, encurtamento da perna. Isométrica, a rigidez da perna contra o solo. No movimento de caminhar existe a mecânica de contração natural do nosso organismo. Componentes do músculo. Nós temos componentes elásticos, são aqueles que retornam à sua forma original após o relaxamento, como por exemplo os miofilamentos e o tecido conjuntivo. E nós temos componentes plásticos, são aqueles que não retornam à forma original cessada a contração se não houver influência externa, como por exemplo mitocôndrias, o retículo sarcoplasmático e o sistema tubular também, e todos esses componentes do sistema muscular. Pela manhã, quando nos espreguiçamos, há uma deformação dos componentes plásticos dos músculos. Isso é importante para a gente poder só entender os componentes que os músculos são formados.
Aqui nós temos algumas classificações musculares, como músculo longo. Olha para vocês verem que esse primeiro, a letra A, o músculo, ele está preso por tendão e ele tem um ventre. Nós temos um músculo longo de dupla inserção, ou seja, ele é bifurcado, o ventre é bifurcado e ele não tem apenas um tendão, ele tem dupla inserção com necessidade de ter ligação por dois tendões. Nós temos aqui um músculo largo e nós temos a letra D, o músculo circular ou orbicular. São classificações dos músculos que nós vamos encontrar. Nós temos ações musculares importantes nos movimentos que nós já vimos nas primeiras aulas, como por exemplo, o movimento agonista. O músculo agonista é o músculo responsável pela ação muscular desejada, e o antagonista tem efeito contrário ao agonista, freia o movimento no retorno à posição inicial. Por exemplo, o movimento de flexão do cotovelo. Ele ocorre porque nós temos dois músculos envolvidos nesse movimento, o bíceps e o tríceps. Quando nós temos a flexão do cotovelo, nós temos como agonista o bíceps e como antagonista o tríceps. Observe que, acho que no PDF a imagem saiu mais certinha aqui, vocês corrigem, porque aqui nos slides às vezes sai um pouco cortado, mas no PDF saiu certinho, tá? Então vocês vão ver aqui que nós temos o bíceps contraído e o tríceps relaxado quando a gente está fazendo flexão do cotovelo. E quando o braço está relaxado, nós vamos ter o bíceps relaxado e o tríceps contraído. Ou seja, toda vez que nós estamos em repouso o, com o braço em posição anatômica, nós estamos fazendo uma contração do tríceps para poder manter o braço na posição normal. Então, esses movimentos de agonista e antagonista do músculo, eles são importantes porque são elementos que fazem com que o movimento ocorra de forma correta. Se nós não tivéssemos esse movimento do músculo que faz a ação e do outro músculo que freia a ação ou que controla a ação de forma desejada, nós teríamos movimentos descoordenados. Nós temos músculos também sinergista, que são músculos que exercem a mesma função, ou seja, auxiliam na produção da ação desejada de um músculo agonista. Nós temos o movimento principal e um outro músculo auxilia para fazer o mesmo movimento, tendo o efeito de sinergia, ou seja, auxílio na produção da mesma ação. Nós temos os músculos estabilizador, fixador ou sustentador, que vai, como o próprio nome diz, estabilizar uma articulação para outro músculo, normalmente o agonista, realizar o movimento. Referem-se a músculos isometricamente ativos para manter o membro movendo-se quando o músculo de referência se contrai. E nós temos músculos neutralizadores, que criam torque para opor uma ação indesejada de um outro músculo. Impede que outros músculos, se não os desejados, executem a ação. Senão nós iríamos ter movimentos também descoordenados. A função principal deles é manter as funções do sistema muscular de forma equilibrada. Nós temos dois termos que se confundem, são importantes, que é a hipertrofia e a atrofia. A hipertrofia está relacionada às fibras musculares aumentarem de tamanho sem aumentar o número, do número de fibras. Isso acontece através de exercícios físicos como a musculação. Vou repetir porque eu parei aqui no meio da frase, pode ter ficado confuso. Fibras musculares aumentam de tamanho sem aumentar
o número de fibras musculares. Quando uma pessoa vai para a academia para ganhar massa muscular, ela está buscando, através dos exercícios de musculação, hipertrofiar o músculo que ela exerce força ali, que ela faz o exercício sobre ele. Por quê? Quando ela hipertrofia, esse músculo ele ganha volume, ele ganha tamanho, ele aumenta de tamanho. Não se aumenta o número de fibras musculares, mas as fibras musculares tomam tamanhos maiores. Então, quando uma pessoa está fazendo academia para ganho de massa muscular, ela busca uma hipertrofia muscular. Um termo que a gente confunde é a atrofia, mas a atrofia ela é completamente o contrário, o oposto da hipertrofia. Quando, pelo desuso do músculo, ocorre diminuição do tamanho das fibras musculares. A atrofia ocorre muito em pessoas sedentárias e principalmente em pacientes idosos. E quando eles vão deixando de fazer atividades, deixando de utilizar o músculo, ele pode ter uma atrofia, uma perda do volume, uma perda do tamanho das fibras musculares e que prejudica todas essas funções que nós vimos, porque as fibras musculares ficam pequenas, de tamanho fino, na maioria das vezes, sem força e dificultando atividades do dia a dia, como caminhar ou aumentando dor, que qualquer atividade que que o paciente idoso às vezes vai exercer, ele pode ter um rompimento de fibra muscular por enfraquecimento dela e sentir dor. Então é importante sempre buscar esse equilíbrio aí para não ter um excesso de hipertrofia e nem deixar que o músculo também se atrofie. Então é importante manter o movimento, porque o músculo em movimento ele vai se manter saudável. Saindo um pouquinho aqui dos músculos, nós vamos entrando aqui em articulações, que são importantíssimas para o sistema músculo-esquelético. As articulações são junturas ou articulações que são estruturas que servem para unir dois ou mais ossos. Elas também permitem a realização de movimentos. Junturas ou articulações são nomes sinônimos para a mesma parte. Classificação das articulações. As articulações possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum que permitem classificá-las em três grandes grupos. Nós vamos ter articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. O critério para essa divisão é o da natureza do elemento que se interpõe às peças que se articulam, ou seja, do que elas são constituídas e qual movimento elas vão permitir. Então, nós dividimos em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais a partir do que compõe a cartilagem, que compõe a articulação e qual movimento é permitido por essa articulação. Começando aqui pelas articulações fibrosas, nós temos uma articulação chamada de sinartrose. Sinartrose. O elemento que se interpõe às peças que se articulam é o tecido conjuntivo fibroso. O próprio nome já diz que é uma articulação fibrosa que é composta pelo tecido conjuntivo fibroso e dá a essa articulação mobilidade entre as peças de forma extremamente reduzida, ou seja, é uma articulação que une peças ósseas, mas que não dá mobilidade a essas peças. Exemplo clássico são as articulações, que nós até chamamos de suturas cranianas. Olhem, nós já vimos isso no sistema, na aula passada, mas é bom lembrar aqui os nomes dessas articulações fibrosas chamadas de sinartroses, que vão ser a sutura coronal, a sutura sagital e a sutura
lambidoide, que formam as suturas do crânio, da calota craniana. Importante lembrar, chamada de sinartrose, tecido conjuntivo fibroso, mobilidade extremamente reduzida. Outras articulações, agora cartilaginosas, nós vamos ter as anfiartrose. Nesse grupo, o tecido que se interpõe é o cartilaginoso, já não é o fibroso da sinartrose. Na anfiartrose, nós temos tecido cartilaginoso. A mobilidade ela é reduzida. Diferente da fibrose, ela não é extremamente reduzida. Ela é apenas reduzida. E não apresenta cavidade articular. Nós vamos ter aqui exemplos bem específicos do nosso disco vertebral, que é muito importante, e da sínfise púbica, que é a articulação que liga os ossos do pubis. Aqui nós já vimos os ossos aqui no ilho. Nós vimos que nós temos uma ligação perto do final da coluna vertebral do sacro, e essa ligação no pubis ela é chamada de sínfise púbica, e ela é formada por uma articulação cartilaginosa. E as articulações intercostais, que nós vamos ter também articulação cartilaginosa, e as articulações entre os discos vertebrais. Todas essas são classificadas como anfiartrose, articulações cartilaginosas. E agora, por fim, nós temos as articulações sinoviais. As articulações sinoviais nós temos a diartrose, que é um grupo que representa a maioria das articulações do corpo humano, pois são as que permitem a maior mobilidade articular. Nós temos esferoideas, que é do quadril e do ombro, engínglimo ou dobradiça, cotovelo e joelho, encela, que é a base do polegar, em pivô, articulações entre o rádio e a una, e deslizantes, que são as articulações dos ossos do carpo. Aqui nós vamos ver gravuras de todos esses exemplos. Aqui uma esferoide, uma articulação do cotovelo, articulação dos dedos, depois articulação em cela aqui na base do polegar, uma articulação deslizante que vai acontecer entre os ossos do carpo. Nós temos aqui uma articulação em pivô, que vai acontecer entre o rádio e a una, e também vai acontecer aqui no nosso quadril, que também é importante. E nós vemos aqui uma cápsula articular com a cavidade articular e o líquido sinovial que vai formar essas articulações sinoviais. Vocês conseguem observar aqui que nós temos o osso, um ligamento, uma cápsula articular e dentro dela um líquido sinovial. Qual a função de cada parte desses componentes de uma articulação sinovial? A cápsula articular ela é a bainha de tecido fibroso que é revestida por uma membrana denominada sinóvia. A sinóvia ela secreta líquido sinovial na cápsula articular. E a cavidade articular é o espaço que contém o líquido sinovial que amortece o movimento dos tendões, ligamentos e ossos. Como nós podemos ver nessa imagem de uma cápsula, de uma articulação sinovial do ombro, onde nós temos aqui, mais fácil de ver, claro que ela está sem o líquido, porque é uma peça anatômica, nós conseguimos ver
esse espaço que teria entre a articulação. Essa cápsula articular, essa cavidade articular e o líquido sinovial que está presente nessa articulação sinovial, ela é muito importante aqui, principalmente aqui no ombro, no quadril, porque ela é o que consegue dar movimento e que também permite que esses movimentos não sejam movimentos de choque. Então vai absorver o choque que pode ter durante esse movimento. Sem o líquido, os movimentos seriam muito dolorosos. Isso acontece quando a pessoa perde a cápsula articular, perde o líquido sinovial que está lá dentro, ou que a sinóvia para de secretar líquido sinovial na cápsula articular. Então tudo isso é importante para a gente poder entender o movimento que acontece no nosso sistema. Então a articulação sinovial ela é composta, e nessa imagem a gente consegue ver aqui, mais detalhado, onde ficaria o líquido sinovial e como é formada essa cápsula articular aqui, que é essa membrana que está em volta dos ossos. E no joelho nós também conseguimos ver a membrana que estaria envolvendo aqui a cápsula articular, né, que é essa bainha de tecido fibroso, e nessa própria bainha de tecido fibroso nós teríamos a sinóvia que estaria secretando esse líquido sinovial para dentro dessa cavidade articular. Já imaginou se o joelho não tivesse esse espaço, essa cavidade articular, e se não tivesse líquido sinovial nele, como seria a pancada, o choque no caminhar? Então, por isso que é importante, e essa articulação nós chamamos de articulação sinovial. Aí, com essa terceira articulação aqui, nós fechamos as 3 articulações do nosso corpo, que é a articulação fibrosa, nós já falamos, articulação fibrosa, movimento extremamente reduzida, formada pelo tecido conjuntivo fibroso. Nós vamos encontrar na calota craniana, nas suturas que compõem a calota craniana, na sutura coronal, na sutura sagital e na sutura lambidoide. Depois nós temos articulações cartilaginosas, que o tecido que compõe essa articulação é o tecido cartilaginoso. A mobilidade ela não é extremamente reduzida, ela é apenas reduzida. Nós vamos encontrar ela na sínfise púbica, nos discos intercostais e nos discos vertebrais também. Depois, essa última que nós vimos agora, a articulação sinovial, que ela é composta por essas 3 características importantes que nós vimos agora: a cápsula articular, a cavidade articular e o líquido sinovial. Lembrando que essa cápsula ela é um tecido fibroso, então cuidado para não confundir com cartilagem, com articulação fibrosa. Não, ela tem uma bainha de tecido fibroso. Só que essa bainha de tecido fibroso, ela ainda tem um revestimento que é uma membrana que nós vamos chamar de sinóvia. Essa sinóvia, ela secreta o líquido sinovial. Esse líquido sinovial entra nessa cavidade articular para amortecer o movimento e dar mobilidade a essa articulação sinovial, que é a articulação predominante do corpo humano e a articulação que permite a maior mobilidade articular. Nós vamos encontrar essa articulação no quadril, no ombro, cotovelo, joelho, polegar, ossos do carpo, articulação entre o rádio e a una. Então elas são as mais presentes no nosso corpo humano. Depois dessas articulações, nós temos aqui elementos acessórios, que vão também auxiliar no sistema músculo-esquelético. As articulações sinoviais apresentam ainda alguns elementos acessórios que têm por função auxiliar no funcionamento e na proteção das articulações. São eles os ligamentos, os discos e os meniscos.
O ligamento são estruturas de tecido conjuntivo fibroso que se aderem à cápsula articular e que têm por função limitar movimentos indesejados, protegendo dessa forma a integridade das articulações. Podem ser capsulares, extracapsulares ou intracapsulares, dependendo de onde eles estão localizados. Lembrando que o que estão falando de cápsulas aqui seria a cápsula articular dessa articulação sinovial, tá bom? Então, pode ser capsular, extra, fora, ou intracapsular, dentro da própria cápsula articular. Nós temos aqui alguns ligamentos importantes que nós vamos ver nas próximas figuras, que vocês precisam saber identificar. Aqui nós temos a clavícula, nós temos o húmero e nós temos aqui algumas articulações, alguns ligamentos importantes nessa articulação do ombro, como por exemplo o ligamento coracoacromial, que vai estar aqui no acrômio da escápula com o processo caracoide da escápula, formando esse ligamento coracoacromial. Nós temos aqui o tendão do músculo supraespinhal, o ligamento coraco-humeral, que vai estar ligando diretamente ao húmero. Nós temos o ligamento transverso do húmero, o tendão do músculo subescapular, aqui ele está seccionado. Nós temos o tendão do músculo bíceps, que vai estar preso logo bem no início do húmero. Nós temos ligamentos capsulares, ligamento transverso superior da escápula, que também é importante, ligamento conoide e ligamento trapezoide, que vai estar bem relacionado aí com o músculo trapézio. Então esses, para a articulação do ombro, são ligamentos importantes. Nós temos aqui agora no quadril apenas 2 ligamentos que vocês precisam identificar de forma mais específica: o ligamento iliofemoral e o ligamento pubofemoral, ou seja, são ligamentos que dão esse suporte ao fêmur e que ligam diretamente o osso íleo e o pubis ao fêmur, em partes específicas do fêmur. Mas aqui vocês precisam saber identificar o ligamento iliofemoral e o ligamento pubofemoral, que é importante a gente conhecer. No joelho nós temos ligamentos cruzados, como ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Nós temos o ligamento colateral fibular, nós temos o ligamento transverso do joelho e nós temos o ligamento colateral tibial. Olha como que ele é importante, que já vai ligando aqui. Nós temos o ligamento colateral fibular e o tibial, que vai dar essa sustentação no movimento para que o joelho, a gente consiga fazer movimento apenas de forma específica no joelho, para a gente não perder o movimento e não perder o equilíbrio. Caso ocorra rompimento desses ligamentos, até mesmo ficar de uma posição ereta seria prejudicada. Então são ligamentos importantes para dar estabilidade ao corpo humano. Então, lembrando aqui, vocês conseguem identificar fácil, porque dentro do joelho, que estaria, nesse caso, intracapsular, nós temos um ligamento fazendo um X, ou seja, cruzado. O da frente é o ligamento cruzado anterior, o de trás é o posterior. Nós temos logo abaixo do ligamento cruzado anterior o ligamento transverso do joelho. E nós vamos ter o ligamento aqui importante do fêmur com a fíbula e com a tíbia, que vai ser ligamento colateral fibular e o ligamento colateral tibial. Nós temos também, além dos ligamentos,
nós vamos ter os discos intraarticulares, que são discos fibrocartilaginosos que se interpõem entre as superfícies ósseas com a função de melhorar a congruência de encaixe entre essas superfícies. Sem elas, nós não conseguiríamos ter o encaixe adequado de um osso no outro. Nós temos aqui um exemplo bem importante, que é o disco articular aqui na ligação das costelas. Nós vemos aqui a clavícula com o ligamento externo-clavicular anterior, com o ligamento interclavicular, e a gente vê que abaixo desse ligamento costoclavicular, nós vamos ter aqui o músculo subclávio também ligando a ele, e debaixo do ligamento externo-clavicular anterior nós vamos ter um disco articular. Num lado da imagem a gente está vendo o ligamento externo-clavicular anterior, e do outro lado da imagem a gente vê que debaixo dele a gente tem um disco articular que faz com que a clavícula se ligue ao osso externo, de forma com que o encaixe entre eles fique de forma correta. É importante aqui vocês entenderem essa função do disco intraarticular, está dentro dessa articulação. Mesmo que aí ele seja uma articulação rígida, o disco entra para poder dar encaixe entre as peças. E no caso desse exemplo entre a clavícula e o externo, nós temos ainda um exemplo, dois elementos acessórios no mesmo local, que é um ligamento e um disco. Somente com o disco provavelmente não teria estabilidade, e o disco encaixa e o ligamento dá estabilidade a essa articulação.